eu tenho alguns textos para apresentar, 3 versículos, em 3 livros diferentes, está lá no profeta Joel. Eu gostaria da ajuda dos irmãos. Joel capítulo 2, o versículo 32. Joel 2, 32, vai aparecer aqui no Data Show. Vou ler, os irmãos podem permanecer sentados, agora com muita atenção, a palavra do Senhor. Num primeiro momento, Joel capítulo 2, o versículo de número 32. Vamos ver o que está escrito. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Perceba no primeiro momento, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora vamos ler Atos capítulo 2, versículo 21. Atos 2, 21, com essa mesma mensagem, não é a palavra de Deus, a harmonia bíblica no Antigo e Novo Testamento. Vamos ver agora em Atos 2, 21, não é, o apóstolo Pedro dizendo: e acontecerá, Pedro citando Joel, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A igreja pode ler comigo, vamos lá? E acontecerá... Amém. E agora, por fim, Romanos capítulo 10, o versículo de número 13. Romanos 10, 13. Vamos também, mais uma vez, participar desses 3 textos com a mensagem única, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais uma vez, a igreja bem forte. Vamos lá, irmãos? O tema da mensagem desta noite é: chame por Jesus. Invoque o nome do Senhor Jesus Cristo. Chame pelo nome que está acima de todo nome. Chame pelo nome que foi dado todo o poder no céu e na terra. Nesta noite, o Espírito Santo nos ajuda a entender que o nome certo é Jesus. É uma mensagem que fala sobre invocar. E aqui o texto invocar é o mesmo que chamar, é o mesmo que pedir ajuda, é o mesmo de socorrer. E se a gente for observar na Bíblia, o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, quantas pessoas clamaram a Ele no momento da dor, no momento da aflição? A gente já vê uma revelação na palavra, lá no Salmo 46, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem no momento da aflição. Então, na mensagem desta noite, eu fiquei observando as palavras do apóstolo Paulo, quando ele fala da proclamação do Evangelho. Ele fala daqueles que rejeitaram a justiça de Deus, e aqui existe uma orientação para invocar o nome do Senhor, e Paulo ainda diz: como pois invocarão aquele que não creram? Por isso que invocar é o mesmo que acreditar, é o mesmo que crer. E aqui, irmãos, há algo interessante nesse versículo tão pequeno, mas de fundamental importância. A gente vai ver um grande avivamento, o profeta Joel falando que nos últimos dias o Senhor vai encher o seu povo do Espírito Santo, mas é preciso invocar, é preciso chamar. Tem um hino, um cântico que diz: chame a Deus, se na sua vida tem dificuldade, chame a Deus se a tua vida não está bem, é chamar o nome de Jesus. Mas o texto sagrado, Romanos capítulo 10, versículo 13, eu gostaria que ficasse aqui para a gente fixar bem. 10, 13 diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. O apóstolo Paulo sabia que é Jesus quem salva, é invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro também diz: porque não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Inclusive é a divisa do nosso tema: Jesus é a única esperança. É invocar, é clamar pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Certa vez eu conversando com o diácono Moza, e ele dizia que teve um pesadelo uma certa noite aqui, dormindo no seu quarto, e ele disse que aparecia, é como se fosse uma presença indesejada,
um ser que não fazia bem, e ele ali olhando aquela situação, e aquele ser olhando para ele sem dar uma palavra, mas era uma presença tão ruim, e ele dentro da sua casa percebeu que estava próximo do seu leito, e ele dormindo, e ele perguntou àquele ser, aliás ele falou: você não percebe onde você está pisando, está ensanguentado pelo sangue de Jesus Cristo? Aqui tem o sangue de Jesus Cristo. E ele invocou, e aquela presença horrível saiu. Temos que invocar o nome do Senhor, temos que clamar por Jesus Cristo, todo aquele. Isso aqui é uma promessa, igreja, e essa promessa a gente percebe que inclui a todos, não há acepção de pessoas, mas devemos clamar. Alguns não invocam, alguns não têm mais chamado o Senhor, e me parece, quando eu leio o Novo Testamento, o ministério do Senhor Jesus Cristo, ele está mais preocupado que a gente clame do que a gente mesmo em clamar. Jesus Cristo ensina a orar, ele ensina a pedir, ensina a invocar o nome dele. Quem não conhece a parábola daquele juiz, da viúva, da pobre viúva, o juiz iníquo, quando Jesus Cristo ensina a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Às vezes estamos tão sufocados, o pastor Abisai dizia, com tantos pensamentos, que a gente às vezes não está escutando mais a voz do Salvador. Então deixa o Salvador falar o teu coração, porque a Bíblia diz que ele está na porta batendo. Eu estou na porta batendo. Aliás, Deus começou a falar conosco desde o comecinho desse culto, através dos louvores, através da adoração. Existe uma promessa, igreja: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui me parece, quando eu leio esse texto, que não há excluídos para Deus, não há casos perdidos para Deus, não há causas impossíveis para Deus. Ele diz: vinde todos têm oportunidade. Queria dizer para você, que talvez você diga: pastor, parece que Deus se afastou de mim. Observamos agora, nesta encenação, que não foi Deus que se afastou. Geralmente somos nós que nos afastamos de Deus, e perdemos a graça às vezes, perdemos o brilho, perdemos o perfume, já não temos aquela alegria nem de estar na casa do Senhor. Num momento como esse, um homem chamado Davi, ele disse: olha, Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Eu quero a alegria dessa salvação. Veja o que está acontecendo comigo, veja se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nós observamos diversos apelos bíblicos, Deus falando com o povo: chame, e às vezes você parece que o brilho está acabando, está, sumindo. Por que não estamos invocando o nome do Senhor? Nesta noite a mensagem diz para todos que estão aqui: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E essa palavra salvação em todos os aspectos. Deus é livramento, Deus é salvação para o seu povo. Não há excluído, não há casos perdidos. Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Comece a invocar, comece a chamar a Deus, comece a clamar. Clama a mim e vou responder a você. Vou anunciar a você coisas grandes que você não sabe. Não é perder tempo, mas ganhe tempo se ajoelhando, clamando, chamando Jesus Cristo. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te orientar e te amar. Vejam nesse texto aqui, irmãos, uma mensagem linda. Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. Vinde a mim, todos também que estáis cansados, e todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E quem vem a mim, eu jamais lançarei fora. Jamais Jesus Cristo vai rejeitar. Você viu no culto de hoje, Jesus Cristo falando: deixai vir as minhas criancinhas, não impeçais, porque delas é o reino dos céus. Se você já observou bem, você é um leitor da Bíblia, percebeu que nunca ninguém que chamou Jesus Cristo ficou sem resposta. Todos que chamam Jesus Cristo têm uma resposta. É cego? Tem resposta. É aleijado? Tem resposta. É surdo? Tem resposta. Está 38 anos acamado? Tem resposta. Se você chamar por Deus nesta noite, você também tem resposta. Todo aquele que invocar, aleluia, o nome do Senhor, será salvo. Todo aquele, seja rico, seja pobre, seja culto, inculto, negro, branco, velho, moço, enfermo, afastado do evangelho, desviado, fracassado. Quantas pessoas se sentem fracassadas? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma noite de revelação para você desta noite. É para nos aproximar mais de Deus. Todo aquele, há um lugar para você, há uma chamada para você, há uma orientação da palavra de Deus para a sua vida. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Queridos irmãos,
E temos aqui muitos testemunhos bíblicos de pessoas que chamaram por Deus já na última hora. Deixa eu lembrar lá do Calvário. Alguém que teve a oportunidade, quem sabe, durante todo o ministério de Cristo, de aceitá-lo, de segui-lo. Talvez essa pessoa, um ladrão bem conhecido, essa história bíblica, ouviu Jesus Cristo pregando. Quem sabe até a família, um irmão ou ele mesmo participou daquela grupo, daquela multidão que se alimentou com pão e peixe. Nós não sabemos, mas é possível. Era alguém que vivia ali circulava ali. Era alguém que foi condenado também à morte. E ali aquele homem nunca chamou por Jesus Cristo, não invocou o nome de Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que no Calvário, ali naquele momento crucial, momento de morte, ele disse: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no céu. Lembra-te de mim. Mesmo naquela condição, o Espírito Santo falou ao coração daquele homem: você está diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Foi colocado fé no coração, porque ele poderia ver e falar como outro: não, salva a ti mesmo, salva a gente se tu és Deus. Mas aí Deus falando no coração dele, fez: Senhor. Ele chamou Jesus Cristo: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Nem dele acreditava que Jesus tinha um reino, o reino do céu. Ele acreditava na pessoa de Cristo, os ensinamentos. Quem sabe em algum momento ele desprezou, mas agora todo aquele que invocar. Mas alguém pode dizer: na hora da morte, né, vai invocar. Deus não vê como eu vejo, Deus não vê como você vê. O perdão de Deus é diferente. Deus, ele está dando oportunidade nesta noite para alguém. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A igreja pode dizer amém?